E os que permanecem no templo, eu te convido a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo. Hoje nós vamos dar sequência, à nossa série de exposição. Nós estamos aí já há quase 2 meses, estudando essa carta de Timóteo. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 dessa carta, Timóteo, capítulo 2. Hoje leremos do versículo 8 ao versículo 15. 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Vamos ler? Diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosa. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra viva, santa, atual, eficaz, e que fala ao nosso coração, Pai. Nosso pedido é que o Senhor venha, por meio do Teu Santo Espírito, nos conduzir como igreja do Senhor, para entendermos as verdades que o Senhor mesmo quer ensinar a nós nesse momento. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, e que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o coração e o entendimento de todos que estão aqui presentes nessa noite, para entenderem a Tua verdade, para que venhamos moldar, Pai amado, o nosso entendimento da realidade, não à luz do nosso século, mas à luz do Teu Santo Evangelho. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto delicado, e com certeza não é ponto pacífico em nossos dias, sobretudo por conta do vertiginoso crescimento do movimento feminista que nós encontramos no nosso mundo, no nosso país. Porque nós temos visto cada vez mais mulheres desempenhando dentro da igreja funções de oficiais, desde diaconisa até pastoras, tem se tornado muito comum no meio evangélico brasileiro. Só que como igreja do Senhor, nós precisamos entender que a palavra é autoritativa e mostra-nos como devemos ser conduzidos como igreja. O pastorado feminino é uma realidade que só veio surgir de maneira massiva na década de 60, com a entrada do feminismo dentro das igrejas. E tem crescido, tem se tornado cada vez mais comum dentro da nossa realidade evangélica. Mas apesar disso, nós temos que ter a sensibilidade de perceber que boa parte dos papéis que a mulher tem desenvolvido hoje dentro da igreja não é fruto de uma compreensão bíblica. É muito mais fruto de uma influência do feminismo dentro das nossas igrejas. E é por isso que nós precisamos, e é o nosso objetivo hoje, entender como as Escrituras nos ensinam sobre esse tópico, entender como esse tópico ele pode ser aplicado a nós, igreja, e entender então qual que é o papel do homem e também da mulher dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, certo? E o primeiro aspecto que nós temos que observar nesse texto é o contexto no qual ele foi nos dado. O primeiro elemento que precisa ficar claro para nós aqui é que Paulo, nesse texto, ele está tratando de homens e mulheres dentro do culto público, e não sobre o papel do homem e da mulher de forma genérica em uma sociedade, certo? Então, o enfoque aqui desse texto, não apenas aqui, mas em toda a primeira parte de Timóteo, 1 Timóteo, é sobre como nós devemos proceder no culto público.
Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Timóteo, eles são instruções para a igreja sobre como conduzir o culto público. Isso vai ficar muito claro no capítulo 3, nos versos 14 e 15, quando Paulo diz a Timóteo que escreveu todas essas coisas para que fique consciente de como proceder na casa de Deus. Então, todo esse texto tem em mente a ordem do culto, e não como cidadãos, certo? E assim sendo, o que vai ser colocado nesses versos é normativo para a vida e ordem da igreja, mas não precisa ser necessariamente extrapolado para questões políticos-sociais. Não é uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade, é uma reflexão sobre o papel da mulher na igreja, ok? O texto, ele se delimita a esse aspecto. E de forma mais específica, esse é um texto, é a continuidade de um assunto que Paulo já abordou no capítulo 2. Se você observar na sua Bíblia, né, quem estava aqui no sermão passado, vai se lembrar que do versículo 1 ao versículo 7, Paulo já começou a instruir a igreja sobre como deve se proceder nas orações, na pregação, e assim sendo, ele passa e expande para observar qual é a prioridade e amplitude que a igreja tem que ter, agora não olhando apenas para a adoração de forma genérica, mas observando qual que é o papel que o homem e a mulher devem desempenhar, bem como devem se comportar dentro da igreja. No nosso sermão de hoje, nós não vamos nos ater tanto ao papel do homem. Por quê? Porque se você observa na sua Bíblia, o capítulo 3 é só uma instrução para os homens. Então, irmãs, não fiquem talvez chateadas, falando assim, o pastor só falou das mulheres. Vem a semana que vem, que eu vou falar bastante para os homens. Mas hoje, o texto, o enfoque, é a ordem do culto, pensando então qual que é o papel da mulher dentro da igreja. Também é um dever dos homens, né, na oração, como ele diz no versículo 8, mas sobretudo, como as mulheres devem se portar em relação às vestimentas, o uso de adornos, e qual é a participação da mulher no culto público. Então é exatamente sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E o primeiro ponto que nós observamos é quais são os papéis do homem e as suas orações, certo? O primeiro elemento colocado aqui por Paulo é o dever de homens orarem em todo o tempo com boa disposição de coração. A oração, meus irmãos, era parte daquilo que no Novo Testamento é chamado de culto. E não apenas as orações, mas a leitura, a exposição da palavra, cânticos, ministração dos sacramentos, ofertas. Todos esses são elementos que são parte do culto público. E quando Paulo usa a palavra oração, aqui no versículo 8, Paulo ele não está olhando apenas para o aspecto da oração, mas ele está olhando para o aspecto do culto público em si. Ele pega um aspecto do culto público para falar de todo o culto público. Então ele toma uma parte pelo todo. E é exatamente isso que ele faz aqui. Então as instruções de Paulo a respeito da oração não é apenas respeito à oração, mas é a respeito de todos os elementos que compõem o culto público, ok? E o primeiro elemento que fica claro para nós aqui, meus irmãos, é que o culto público deveria ser conduzido por homens e deve ser feito em todos os lugares. E duas coisas precisam ficar claras para nós aqui. Primeiramente, meus irmãos, Paulo afirma enfaticamente que a condução e o exercício do culto é uma prerrogativa masculina. O apóstolo Paulo ele não gasta tempo nesse tópico no versículo 8, porque como eu disse para os irmãos, se vocês observarem na sua Bíblia, o capítulo 3 é só sobre o papel do homem na igreja. Por isso que ele não gasta tempo com isso agora. É só um versículo que ele passa bem rapidamente, certo? Mas no capítulo 3 ele vai trazer de forma detalhada o que os homens, como líderes da igreja, diáconos e presbíteros, devem fazer, quais são as funções e as responsabilidades que eles têm que assumir. Mas de forma bem simples, o que Paulo diz para a gente no versículo 8 é: a liderança da igreja tem que ser desenvolvida pelos homens e não por mulheres. E em segundo lugar, o culto deve ser realizado em todos os lugares. E esse todos os lugares que ele usa aqui, meus irmãos, não é que você tem que ter culto no seu trabalho,
culto quando você vai no mercado, culto quando você vai na padaria, não é essa a ideia. A ideia de culto em todos os lugares é muito próximo do que nós vemos Jesus falar quando ele conversa com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Lá, a mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é que nós temos que adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo. Nós, samaritanos, adoramos a Deus aqui, sobre essa montanha. Jesus fala, se aproxima o tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então não era simplesmente um local de onde o culto público deveria ser conduzido. Era uma questão de qual era a postura do coração do adorador. E é exatamente esse o ponto que Paulo também está levantando aqui. O culto, ele não deveria acontecer simplesmente em um local, mas a igreja de Cristo Jesus deveria ser espalhada por todos os cantos da terra. A igreja de Jesus, ela tinha que alcançar até os confins do mundo, como Mateus 28 vai nos ensinar na grande comissão. Isso, meus irmãos, certamente acontece por conta do contexto que era enfrentado. Se nós observarmos um pouco do que essa carta de 1 Timóteo nos diz, sobretudo no capítulo 1, nos versos 3 e 4, nós vamos ver que naquela igreja haviam falsos mestres, como já foi comentado várias vezes aqui. E os falsos mestres causavam intriga, divisão no meio da igreja. E ao invés de serem bons líderes, eram pessoas que estavam tumultuando o povo do Senhor. E por isso a exortação é que a igreja deveria caminhar em unidade, a liderança deveria ter unidade. Na igreja, meus irmãos, não há espaço para divisões entre os que exercem a liderança. Deve haver harmonia para que o culto seja para Deus. Esse é o ponto que ele está levando aqui. Homens santos, em harmonia, em paz, entre a liderança, entre aqueles que estão à frente da igreja, tem que haver paz. Entre aqueles que foram chamados para exercer a liderança, tem que ter harmonia. Tem que ter esse senso de unidade. Então, meus irmãos, não há espaço na igreja para discussões, intrigas. Não há espaço para ninguém se achar melhor do que o outro. Não há espaço para que alguém se ache superior ao outro. Como Paulo mesmo vai dizer para a gente lá em Gálatas 3, no versículo 28, como nós lemos aqui na nossa abertura. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque vós sois um em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo reconhece essa unidade e quanto que as pessoas se equiparam, devem ser equiparadas dentro da igreja no exercício da liderança. Então, o culto público deve ser feito em todos os lugares, ou seja, a igreja do Senhor tem que se expandir por toda a terra, sobre a liderança de homens santos, assim como Deus exige, com santidade, amor, paz, sempre presente nas nossas reuniões, seja lá qual for a postura que nós tomamos, se é sentado, se é ajoelhado, se é prostrado, enfim. Isso é um elemento muito mais cultural do que um elemento normativo, mas a nossa posição ela tem que estar de acordo com as prescrições bíblicas. Deve expressar a nossa devoção, deve expressar o nosso louvor, e tem que ser sempre nesses moldes. Então, o primeiro versículo, de modo resumido, esse é o objetivo de Paulo, dizer então qual é a postura da igreja em relação a essas questões. E na sequência, Paulo passa a olhar para o enfoque desse bloco, que de fato são as irmãs, são as mulheres da igreja. E o primeiro ponto que Paulo vai dizer é sobre as mulheres e os seus adornos. Então, o primeiro ponto que Paulo ensina é que a principal preocupação da mulher não pode ser a beleza externa, mas sim o seu interior. Com isso, meus irmãos, Paulo não está dizendo que beleza física deve ser desprezada. Com isso, Paulo não está dizendo que as mulheres na igreja devem andar desarrumadas. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que as mulheres na igreja têm que ter prioridades corretas. Mais do que estar bela, mais do que estar apresentável, mulheres devem buscar um caráter irrepreensível, uma índole, uma moral que reflete o evangelho do Senhor. Assim,
as mulheres devem vestir-se com roupas decentes, isso é, roupas discretas, modestas, respeitáveis. Não devem usar nenhuma peça de vestuário que seja sugestiva, que seja sedutora. E Paulo diz isso aqui nesses versos, possivelmente por dois motivos. Provavelmente, o primeiro aspecto que pode dar sustentação a esse argumento de Paulo aqui, é porque ele está fazendo referência a 1 Coríntios 11. Paulo, lá em 1 Coríntios 11, trata de um problema muito parecido na igreja de Corinto. Porque na igreja de Corinto, as mulheres estavam se rebelando contra a liderança da igreja. Estavam se vestindo de modo indecente e comunicando por meio do seu vestuário a sua rebelião. E o segundo motivo pelo qual possivelmente Paulo diz essas palavras aqui, meus irmãos, é por conta de as mulheres provavelmente estarem indo para a igreja com roupas muito sensuais. Por que que nós dizemos isso? Há relatos na literatura da época, não literatura bíblica, mas outros tipos de literatura da época, que nos mostram que mulheres vestidas de modo sensual, mulheres ornadas com joias, eram tidas como mulheres sexualmente liberais. E o que que nós temos que entender aqui? Boa parte dos crentes do primeiro século eram judeus. A maioria dos crentes no primeiro século eram judeus convertidos ao cristianismo. E qual que era a realidade? O judaísmo era uma cultura extremamente limitadora da mulher. Dentro da cultura judaica, as mulheres não tinham liberdade. As mulheres, então, não tinham essa possibilidade de se expressar. Quando elas se convertem, quando elas, então, são alcançadas por Cristo e agora passam a ser cristãs, elas experimentaram uma liberdade que elas nunca tiveram antes na vida. E muito provavelmente, o que alguns comentaristas defendem, é que essas mulheres não estavam sabendo usar a liberdade que elas tinham agora em Cristo. Elas não precisavam observar todos os ritos e todas as determinações do judaísmo, mas elas estavam extrapolando, e se parecendo muito mais com as mulheres gentílicas, profanas, do que como a decência e ordem que é esperado de um cristão. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que provavelmente algumas mulheres, ao se converterem ao cristianismo, estavam tendo uma postura de abusar da liberdade. E é por conta disso que vem essa exortação. E nesse sentido, meus irmãos, o ensino aqui é claro. As vestimentas das mulheres, assim também como dos homens, entendam aqui que isso aqui é um princípio que se aplica a todos. As nossas vestimentas, elas devem ser respeitáveis, dentro do padrão de dignidade e bom senso de cada cultura. Nós precisamos ter bom senso de nos vestirmos de modo a não chamar atenção para nós mesmos, para não atrapalhar o nosso irmão de participar do culto público, a promover um ambiente onde a adoração vai ser algo que acontece de modo natural. E ainda há uma recomendação para que as mulheres não exagerem nos adornos, nos colares, nos brincos, nos penteados, enfim, nos artifícios que as mulheres usam para se embelezar. De modo resumido, meus irmãos, a preocupação principal da mulher deve ser a simplicidade com a sua imagem, tendo como principal adorno as boas obras. E minhas irmãs, prestem atenção. Eu não quero dizer com isso que vocês agora não precisam mais se arrumar. Eu não estou dizendo com isso que vocês estão vindo arrumadas demais para a igreja. Não estou chamando ninguém aqui de sensual, não é esse o objetivo. Não estou dizendo, meus irmãos, que a partir de hoje vocês não podem mais passar maquiagem para vir para a igreja. Não é nada disso que eu estou colocando. O ponto aqui, meus irmãos, é simplesmente reafirmar uma verdade bíblica. Que cada um de nós, dentro da cultura que fazemos parte, e conhecendo o próprio coração, examine as suas motivações para se vestir ou apresentar de certa maneira. Observe se isso é ou não é pecaminoso, e assim possa se arrumar, se embelezar de maneira mais conveniente, sem colocar nisso o nosso coração. Esse é o limite da liberdade cristã.
Por isso a recomendação para as mulheres é que elas deem mais atenção às boas obras do que à aparência. É a mesma recomendação que o apóstolo Pedro vai dar lá na sua carta, em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, frisado de cabelo, joias de ouro, roupas finas, mas sim o ser interior, que não perece. Beleza mostrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Meus irmãos, a grande preocupação, tanto do apóstolo Paulo, como do apóstolo Pedro, é que cada mulher, crente em Deus, valorize muito mais o seu caráter, a sua índole, o seu testemunho, do que a beleza exterior, do que a beleza que pode ser vista com os olhos. Não quero dizer que as irmãs estão proibidas de se arrumar. Não estou dizendo que as irmãs estão proibidas de se preocuparem com a sua beleza. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a sua principal preocupação não é essa. A sua verdadeira beleza não pode ser simplesmente uma maquiagem. Não pode ser simplesmente um brinco, um colar. Não pode ser simplesmente uma roupa. Porque tudo isso é fútil, é passageiro. Tudo isso se perece. Mas aquilo que conduz um coração reto, um coração cheio do amor e da verdade do Evangelho, um coração que aponta para as boas obras, isso perdura, isso faz diferença, e é isso que faz edificação. Não é uma limitação, mas é um bom senso, dando prioridade ao que deve ser prioridade na vida das irmãs e na vida da igreja. E o segundo aspecto, o terceiro aspecto que ele mostra nesse texto para a gente, é sobre as mulheres e suas funções, dos versículos 11 ao versículo 15. E na sequência, então, meus irmãos, depois de Paulo tratar sobre a aparência da mulher, Paulo fala sobre qual deve ser a postura da mulher dentro da igreja. E primeiramente, meus irmãos, nós vamos ver Paulo enfatizar a questão da submissão feminina. E assim, para nós entendermos o contexto, nós temos que olhar, meus irmãos, para qual era a situação desta igreja. As comunidades cristãs, no primeiro século, elas eram compostas basicamente por judeus, uma cultura onde as mulheres eram extremamente privadas, seguradas, e também nessa igreja haviam pessoas gentílicas. De modo mais específico, aqui em 1 Timóteo, se lembra que Timóteo era pastor na cidade de Éfeso. Então haviam também nessa cidade pessoas de Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade onde ficava o templo da deusa Diana, uma deusa que era conhecida por conta da prostituição de homens e mulheres, que era feita nos rituais religiosos. E muito certamente, muitos homens e mulheres daquela igreja vieram desse contexto de sensualidade exacerbada antes da sua conversão. Então haviam dois grupos de mulheres dentro dessa igreja. Haviam as judias, criadas em uma cultura muito repreensora para a mulher, e as mulheres gentílicas, criadas em uma cultura muito libertina para mulheres, podendo haver inclusive ex-sacerdotisas do templo de Diana. A gente não sabe, o texto não traz detalhe, mas é possível que isso tenha acontecido aqui na igreja de Éfeso. Então as mulheres, elas deveriam encontrar uma posição equilibrada para servirem a igreja. Elas não poderiam ser como as pagãs, as sacerdotisas do templo de Diana, porque agora elas estavam debaixo do senhorio e governo de Cristo. Estavam debaixo do Senhor, que é aquele que é o guia da igreja. Mas elas não precisavam ser também como as judias, porque em Cristo elas experimentavam uma nova liberdade, uma liberdade que Cristo mesmo dava para elas como mulheres. Então, meus irmãos, o texto diz que as mulheres deveriam aprender em silêncio, como está no versículo 12. Uma palavra que muitas vezes é mal compreendida. Uma melhor tradução seria: as mulheres deveriam aprender em quietude. O que é que isso quer dizer? Elas deveriam aprender de forma mansa, sem se rebelar contra a liderança da igreja, não necessariamente em silêncio.
As mulheres não estavam proibidas de falar em reuniões públicas. Não é isso que esse texto está dizendo. Porque se nós pararmos para pensar no contexto dessa carta, o que Paulo está colocando aqui, meus irmãos, era um grande avanço em relação à cultura judaica, por exemplo. Na cultura judaica, a mulher ela não era incentivada a ir para a sinagoga estudar. A mulher ela não era incentivada a conhecer a lei, a conhecer a palavra. E observem aqui, Paulo está estimulando as mulheres a conhecerem, a estudarem. O grande ponto é que nós olhamos o texto com a nossa perspectiva. Mas se olharmos para esse texto dentro da cultura, era um avanço em relação àquilo que as mulheres poderiam fazer. Elas poderiam aprender com submissão, com ordem. Então a mulher era estimulada a aprender de forma mansa, a participar de forma ativa da vida da igreja. Então, meus irmãos, a ideia aqui não é que as mulheres não podem ensinar, ou que as mulheres não podem assumir responsabilidades, mas sim que a liderança da igreja é entregue aos homens, e não a qualquer homens, certo? Como vai ficar claro no próximo sermão, em 1 Timóteo 3, esses homens têm qualificações. Não é qualquer homem que poderia assumir a liderança da igreja também. Mas essas mulheres deveriam ser submissas a esses homens qualificados, chamados para serem líderes da igreja, pois eles exerceriam uma autoridade dentro do corpo de Cristo. Eles são os responsáveis pelo ensino, pela ordem, por toda a organização da comunidade, e todos deveriam se submeter às lideranças instituídas a Deus. E essa era uma verdade que se aplicava não apenas às mulheres, mas os homens, que não foram chamados para exercer liderança, também deveriam se submeter às lideranças. Não era um ponto que se aplicava apenas às mulheres, mas toda a igreja deveria ser submissa aos pastores, aos presbíteros, aos que exercem liderança dentro da igreja. Isso, meus irmãos, quer dizer que as mulheres estão proibidas de ensinar? É claro que não. O próprio Timóteo, meus irmãos, se lembrem da história de Timóteo. Timóteo, ele chegou à fé por conta do ensino de sua mãe e de sua avó, Lóide e Eunice. Em Tito, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo orienta que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a como serem boas esposas, a como serem boas servas de Cristo, a como servirem dentro da igreja. Logo, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, em outra carta, vai incentivar essas mulheres a ensinarem, a capacitarem as novas gerações. As mulheres não estavam proibidas de ensinar, mas para as mulheres não competia o oficialato. Para as mulheres não competia a administração do corpo, e nem cuidar da integridade do culto público. É isso que Paulo está dizendo. E assim, meus irmãos, nós vemos que a ideia de pastoras, de diaconisas, profetisas, ou seja lá mais o que for, não se sustentam biblicamente. Não são prerrogativas que competem às mulheres. Não porque as mulheres são inferiores, não porque as mulheres são menos dignas, mas por conta da função que cada sexo é chamado para desenvolver. É isso que a gente vai ver no versículo 13. Paulo, ele se volta agora para Adão e Eva e argumenta que a responsabilidade masculina é a liderança, baseado nos eventos da queda, da criação e da queda. Como é que nós vemos? Olha só, por ter sido criado primeiro, isso dá a Adão a prerrogativa de liderança, como diz no versículo 13. Por quê? Se lembra da narrativa da Gênesis 2. A mulher foi retirada da costela do homem. É o homem que em Gênesis 3 dá nome à mulher. Todos esses elementos apontam para uma figura de autoridade. Ela é procedente do homem, ela é nomeada pelo homem. Isso dentro da cultura oriental, dentro da cultura do Antigo Testamento, indicava que aquele que nomeia e aquele de quem procede, possui a responsabilidade de liderança. E o segundo elemento, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse episódio, aponta para a queda.
onde Eva assume a responsabilidade que não lhe cabia, não porque Eva era mais suscetível ao erro, mais suscetível ao pecado, mas ao assumir uma responsabilidade, como nós vemos no versículo 14, ela tem que amargar uma consequência que cai sobre toda a humanidade, como diz o versículo 14. Isso, meus irmãos, vai nos ensinar um princípio. Quando nós não seguimos as ordens de Deus, do modo que Ele pensou, do modo que Ele planejou, certamente teremos que lidar com sérias consequências por conta das nossas escolhas equivocadas. Assim, meus irmãos, o ponto aqui não é que mulheres são incapazes de liderar, não é que elas tenham menos valor do que o homem, mas todas as vezes que essa ordem é invertida, nós vamos ter que lidar com a consequência dessa inversão, sejam mulheres, sejam homens. E com isso, meus irmãos, entendam mais uma vez, eu não estou dizendo que as mulheres não devem trabalhar, não estou dizendo que as mulheres não podem fazer parte da vida da igreja, muito pelo contrário, as mulheres são essenciais para a vida da igreja, são essenciais para o funcionamento desse corpo, porém, elas devem fazer dentro dos limites instituídos por Deus, dentro dos limites instituídos pela sua palavra, a fim de que nós não apenas sirvamos, mas sirvamos dentro dos limites que Deus mesmo nos coloca. Isso fica claro quando a gente olha no último versículo, onde Paulo diz que a mulher será útil quando cumprir a sua função, da forma pela qual foi criada pelo Senhor. E Paulo aqui, quando diz que ela vai ser salva por conta da sua função de mãe, não é que ela vai, então, literalmente ser salva quando ela der luz aos filhos. Essa não é essencialmente a função da mulher. Se lembre que aqui Paulo já tomou a parte pelo todo. Ele toma a oração para falar do culto público. E aqui ele está tomando a maternidade para falar de tudo que a mulher é. Então, nesse momento, o que Paulo está olhando não é para a salvação. Porque Paulo, como ele diz, em Efésios 2, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo diz que a salvação é apenas por graça, por meio da fé em Cristo Jesus, não por nada que nós fazemos. Paulo aqui, meus irmãos, está lembrando enfaticamente que Cristo nasceu de uma mulher, dando uma conotação espiritual, pois Cristo é o meio, o veículo por meio da qual a salvação veio. Paulo mesmo já reconheceu em 1 Timóteo 2,5 que há um único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E esse Cristo se torna homem ao nascer de uma mulher, conforme a promessa dada na queda, que na redenção seria dada por meio da descendência da mulher, que é o Cristo que nasce como verbo, aquele que se faz carne. E esse é um diferencial que Paulo aponta aqui. Apenas a mulher poderia dar à luz. Mas não é apenas a maternidade, que é uma função digna e exclusiva da mulher. Nós temos muitas outras coisas, e tudo o que significa ser mulher, à luz da palavra, as mulheres devem se apropriar e usar para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, e assim, minhas irmãs, mulheres, mesmo aquelas que não são mãe, mesmo aquelas que não podem ser mães, podem e devem servir ao Senhor, complementando na igreja a função da liderança, com todo amor e submissão, para que tudo caminhe bem. E é isso que eu quero que as irmãs entendam. As mulheres não estão impedidas de servir, as mulheres não estão impedidas de colocar as suas habilidades, os seus dons a serviço desse corpo, mas elas devem entender que isso deve ser feito dentro de uma ordem, dentro de uma estrutura, dentro de uma organização chamada igreja. E debaixo dessa liderança instituída por Deus, debaixo dessas autoridades que Deus mesmo levanta, as mulheres são chamadas a servir, a ser úteis, a ser bênção no corpo de Deus. Em resumo, meus irmãos, a ideia aqui é que os homens devem conduzir o culto público de forma sábia, de forma santa, com amor, com paz. As mulheres
devem se adornar, se arrumar com modéstia, com decência, lembrando que o seu principal adorno são as boas obras, e não aquilo que você coloca na parte de fora do seu corpo, não aquilo que você usa para se embelezar. E as mulheres devem servir de bom grado, de coração disposto, sob a liderança de um conselho, sobre a liderança de pastores e presbíteros, não procurando reverter para si a função entregue ao outro. Essa é a lógica desse texto. E nós precisamos, meus irmãos, ter firme em nossas mentes que homens e mulheres foram criados por Deus para se complementarem, e não para competirem dentro do corpo. Homens e mulheres não estão aqui na igreja para competir. E esse, meus irmãos, é um dos elementos para a ordem, para a saúde da igreja. Nós não podemos simplesmente ignorar aquilo que Deus diz sobre a ordem do culto público, sobre as nossas funções, sobre como Deus em tudo deve ser glorificado. E que Deus nos dê sabedoria, a fim de sermos luz, a fim de dirigirmos a sua igreja do modo que Ele mesmo estabeleceu. E o que fazermos? Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos entender a complementaridade entre homem e mulher. Meus irmãos, o feminismo, muitas vezes, passa a ideia de que homens e mulheres estão em guerra. Muitas vezes, na nossa cultura, parece que homens e mulheres estão em guerra para ver quem manda mais, quem fala mais alto. E muitas vezes, essa mesma cultura adentra para dentro da igreja. Só que nós temos que entender uma coisa. No conceito bíblico, homens e mulheres estão do mesmo lado. Homens e mulheres não estão brigando para ver quem manda mais. Homens e mulheres não estão brigando para ver quem tem mais força. Biblicamente falando, homens e mulheres se complementam para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. As questões abordadas acima, as questões abordadas nesse texto, são complexas, são polêmicas, mas são verdades bíblicas. E precisam ser normativas para nós que somos igreja, a fim de que cada um, exercendo funções diferentes, com características diferentes, encontremos a complementaridade. E é por isso, meus irmãos, que cada um de nós, do modo que Deus nos fez, na função que nos foi entregue, devemos buscar a glória de Deus, não competindo para ver quem tem mais poder, não competindo para ver quem vai falar mais alto, mas nos completando, como Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. E nesse sentido, homens, entendam uma coisa: vocês são os responsáveis pela liderança. Vocês são os responsáveis por aquilo que Deus lhes entregou. Deus chamou o homem para ser o líder. E não porque o homem é mais capaz, não porque a mulher é inferior. Se lembrem, biblicamente os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher têm a mesma dignidade, têm o mesmo valor, mas por uma questão de função, por uma questão de responsabilidade, o homem foi chamado para exercer a liderança. Isso vai ficar mais claro na próxima semana, em 1 Timóteo capítulo 3. Isso vai ser muito mais falado na semana que vem. Mas de forma resumida, meus irmãos, de forma resumida, homens, assumam a sua responsabilidade. Seja no seu lar, seja como oficiais na igreja, seja como líderes onde você foi colocado, como parte útil do corpo de Cristo. Homens, entendam uma coisa: Deus vai cobrar a liderança, não é das mulheres, porque isso não foi entregue a elas como responsabilidade, isso foi entregue aos homens. E se nós formos negligentes, Deus vai cobrar isso de nós. Não estou dizendo que as nossas irmãs não são capazes, não estou dizendo que as nossas esposas, as nossas filhas
não são capazes. Mas eu estou dizendo que Deus chamou foi a nós, homens, para exercer liderança e o governo sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre as nossas casas. E não assumir aquilo que Deus te entregou é ser omisso. Não assumir a responsabilidade que Deus requer de você é omissão. É abrir espaço para inversão de papéis e darmos espaços para maiores consequências. Por isso, meus irmãos, entendam isso. Não é uma questão de imposição, não é uma questão de menor ou maior dignidade, é uma questão de responsabilidade. É uma questão de entender os papéis. Por isso, meus irmãos, por isso, homens, é de você que Deus vai cobrar a liderança. É de você que Deus vai cobrar a condução da sua casa, a condução da igreja. Por isso, meus irmãos, entendam, sejamos responsáveis. Não porque as nossas irmãs não são capazes, são com certeza. Mas a responsabilidade foi entregue à liderança do homem. Isso tem que ser enfatizado. Isso tem que ser recuperado, a despeito da nossa cultura feminista, a despeito da inversão de papéis que nós vivemos nos nossos dias. E principalmente hoje, minhas irmãs, vocês, mulheres, sejam auxiliadoras úteis na igreja e a Cristo. Mulheres, Deus criou vocês de uma forma única. Mulheres têm características que nós, homens, nem com todo o esforço do mundo vamos conseguir ter. Sensibilidade, prestatividade. Isso é coisa que mulher faz muito mais fácil e mais natural do que o homem. Isso é uma habilidade que Deus entregou a vocês. E vocês são úteis na edificação do seu lar, na edificação da sociedade, na edificação da igreja. Vocês são úteis ao serem as melhores possíveis naquilo que só você pode ter. Por isso, minhas irmãs, entendam, continuem a ser bênção na sua casa, continue a ser bênção na igreja, continue a ser bênção dentro da responsabilidade que Deus mesmo te deu, dentro da forma que Deus te criou, da forma que Deus te estabeleceu como ser. Não queira assumir algo que não te pertence. Não queira assumir algo que vai ser opressor. Por mais que você possa ser útil naquilo, mas seja útil naquilo que apenas você pode fazer. Seja útil naquilo que você tem mais habilidade, naquilo que você tem mais domínio. Isso não é demérito. Isso é complementaridade. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E as nossas diferenças, meus irmãos, apontam para essa multiforme graça do Senhor. É bom que nós sejamos diferentes. É bom que homens e mulheres tenham percepções diferentes da realidade. É bom que seja assim. E é assim que tem que ser mantido. As mulheres ajudando dentro da sua perspectiva, da forma que elas enxergam a realidade, da forma que apenas elas conseguem lidar com aquilo que está à sua volta. Assim, auxiliando os seus maridos, auxiliando a liderança da igreja, para que assim nós cresçamos como corpo de Cristo Jesus. Por isso, minhas irmãs, alegrem-se ao servirem, seja com o ensino, sejam com os cuidados com a liderança, sejam ao serem bênçãos nos seus lares, sejam sendo bênção na vida das crianças, sendo bênção na vida das mulheres mais jovens, sendo bênção no reino de Deus. Sirvam. É isso que Deus espera de vocês, minhas irmãs. Vocês sejam servas úteis. Pessoas que aprendem com mansidão, mas aprendem e ensinam aquilo que têm. Debaixo de uma estrutura, debaixo de uma liderança, ouvindo os pastores, ouvindo os presbíteros, aquelas que são casadas, ouvindo o seu marido, ouvindo o cônjuge, mas não deixem de servir da forma que apenas você pode servir, da forma que apenas você consegue enxergar a realidade, da forma que apenas você consegue auxiliar.
Entenda, minhas irmãs, não é demérito nenhum as irmãs não serem chamadas para exercer a liderança dentro da igreja. Isso não é porque você é inferior, porque você é menos capaz, mas é porque Deus nos criou diferentes e nos deu funções diferentes. E quando nós cumprimos aquilo para o qual Deus nos chamou, a igreja do Senhor é muito melhor edificada. A igreja do Senhor caminha muito melhor e caminha para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós entendamos, à luz da verdade bíblica, aquilo que Deus espera de nós, como homens, como mulheres, como corpo do Senhor, assim servindo a Deus, para a glória e o louvor do teu santo e precioso nome. Vamos orar? Pai, te louvamos, Deus, pela tua verdade, pela tua palavra, uma palavra que muitas vezes é desafiadora, que vem de encontro à nossa cultura, vem de encontro a valores estabelecidos na nossa realidade, mas valores que não refletem a verdade bíblica, Deus. Por isso, Pai, ensina-nos a enxergar a realidade à luz do Teu Evangelho. Ensina-nos a entender este mundo à luz da Tua Palavra, à luz da instrução que o Senhor tem para nós, Pai. Ensina-nos a viver para a Tua glória, ensina-nos a viver para o louvor do Teu santo e precioso nome, que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos, Pai amado, desenvolver as funções que o Senhor nos entregou, para a glória e louvor do Teu santo e precioso nome. Ensina-nos, meu Pai, a ser pessoas úteis na edificação da Tua igreja. Ensina-nos a sermos servos fiéis à Tua palavra, servos fiéis à Tua verdade. Nos dê um coração que serve, um coração que ama estar na Tua casa, um coração que é responsável com aquilo que o Senhor mesmo nos entregou. E possamos assim, Pai amado, ser úteis na edificação da Tua igreja, na edificação do Teu corpo, na edificação do Teu reino. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, nesse momento. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos vós, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero dar apenas alguns rápidos avisos. O primeiro deles é que na próxima terça, 7h30 da noite, nós temos reunião de oração. Vai ser na casa da nossa irmã Alice, né, e seu Israel, certo? Então, próxima terça, aqui do lado, né? Aqui no fundo da igreja, certo? Então, próxima terça, 7h30 da noite, estão todos convidados a estarem conosco ali na casa do nosso irmão Israel e Alice, para estarmos aí cultuando ao nosso Deus, certo? Na próxima quinta, nós continuamos o nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos estudar o capítulo 7, né? O pacto de Deus com o homem, né? O pacto da redenção. Então, venha, participe conosco, vai ser um tempo muito útil, né, de aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Na quinta-feira também, mas depois do estudo bíblico, né, os irmãos que estão fazendo catecúmenos, né, que estão se preparando para se tornar membros da nossa igreja. Nosso encontro essa semana vai ser na quinta-feira, certo? Então, quinta-feira, após o estudo bíblico, né, 8h30 da noite, nós temos o nosso encontro aqui na igreja, certo? Jovens, no próximo sábado, né? Na verdade, na próxima sexta e sábado, é o encontro sinodal, certo? Dia 21 e 22, né? Sexta e sábado, é feriado na sexta-feira. Lá em Palmas, né? Na igreja da 706 Sul, tem esse encontro. Se algum jovem tem interesse de participar, procure, né, a liderança dos jovens para estar aí participando dessa programação, ok? E no domingo, nós temos as nossas programações normais. Pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 9h. E à noite, nós temos o nosso culto, né? Vamos continuar a nossa exposição aí em 1 Timóteo. Então, se você ouviu o papel da mulher e quer entender melhor qual é o papel do homem na igreja, venha semana que vem, que é exatamente sobre isso que nós vamos meditar, né? O papel dos nossos diáconos, o papel do presbítero, o papel do pastor, o que é esperado deles e como eles devem exercer a liderança dentro da igreja. Certinho? Tem algum outro aviso que eu estou esquecendo? Tem não, né? Creio que não.
Então, meus irmãos, quero apenas cumprimentar aqueles que nos visitam, né? Hoje a Thalita veio acompanhada do esposo, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ali no fundo tem o nosso irmão que está nos visitando mais uma vez, né? Que Deus esteja também abençoando grandemente a sua vida. Todos os demais irmãos já são de casa. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê... também tem a mãe do Pedro aqui na frente, não me esqueci, né? Mas seja muito bem-vinda, que Deus também abençoe a vida da senhora grandemente, certo? E, meus irmãos, estamos encerrados. E nós temos ali agora no nosso pátio, né? Um cafezinho, tem ali um lanche, um suco. Vamos para lá ter o nosso tempo de comunhão. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.